Olá para você que está acompanhando a Jovem Pan, eu sou Denise Campos de Toledo e no programa de hoje nós vamos analisar o mercado financeiro a partir da retrospectiva do último ano, das expectativas para o ano eleitoral, marcado aí por vários fatores de incerteza, também no cenário internacional. E no programa de hoje eu conto com a presença do Pedro Paulo Silveira, que é economista, sócio da A3S Investimentos, o José Alfaz, economista da Rio Bravo Investimentos, e direto do Rio de Janeiro, a participação de Eduardo Velho, sócio estrategista da Equador Investimentos. Então, vamos ao Economia em Foco de hoje. Em 2025 foi um ano de superação das expectativas no mercado brasileiro. Mesmo diante de projeções mais cautelosas, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores, encerrou o ano consolidando uma trajetória marcada por vários recordes. O texto é de Diogo Tossan e a narração de Júlia Firmino. Seguindo o ritmo do ano anterior, o Ibovespa inicia 2026 sob expectativa de um período marcado por números positivos, mas também por momentos de volatilidade. O investimento estrangeiro tem sido o principal motor desse movimento, impulsionado por mudanças relevantes na economia dos Estados Unidos, como a indicação de Donald Trump para o comando do Banco Central americano. Diante desse cenário, investidores globais passaram a buscar mercados emergentes, como o Brasil, para alocar recursos em regiões favorecidas por setores fortes, como mineração, agronegócio e tecnologia. O ano de 2025 foi encerrado com um desempenho expressivo da Bolsa Brasileira, que acumulou alta de 34%. O Ibovespa fechou acima dos 161 mil pontos, registrando o melhor resultado dos últimos 9 anos. Já o dólar recuou 11% no período, encerrando o ano cotado a R$ 5,48. Esse movimento de valorização se manteve no início de 2026. O mês de janeiro também foi positivo para a Bolsa, acumulando alta de 12%, o melhor desempenho mensal desde 2020. O Ibovespa encerrou o mês aos 183 mil pontos, enquanto o dólar caiu 4,39%, fechando a R$ 5,24. Janeiro ainda foi marcado por um fluxo recorde de investimento estrangeiro. O volume de aportes no mês superou todo o montante registrado ao longo de 2025, que somou 25,47 bilhões de reais, alcançando 26,31 bilhões de reais em apenas 30 dias. O mês de fevereiro segue apresentando um desempenho positivo, embora com pequenos tropeços ao longo do caminho. Entre os fatores de atenção estão a troca na diretoria do Banco Central brasileiro. O cenário permanece favorável, porém cercado de incertezas, especialmente diante do período eleitoral previsto para outubro e da possibilidade de novas mudanças no cenário político. Ainda assim, o mercado avalia que 2026 pode ser um ano de grandes oportunidades, com expectativas de que o Ibovespa possa alcançar a marca histórica dos 200 mil pontos. Entre expectativas e cautela, o mercado acompanha de perto os próximos movimentos da economia e da política, na expectativa de que esse ano consolide o Brasil como um dos principais destinos de capital estrangeiro e leve o mercado nacional a novos recordes. Bom, estamos indo de uma retrospectiva muito favorável de mercado financeiro, agora em fevereiro algumas incertezas, volatilidade maior do mercado, e vamos discutir tudo isso agora na Economia em Foco. Estou aqui do meu lado Pedro Paulo Silveira, economista sócio da A3S Investimentos. Pedro Paulo, boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Vamos aqui participar com esses colegas aqui. Aqui à minha direita, José Alfaz, que é economista da Rio Bravo Investimentos. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada. E online, direto do Rio de Janeiro, Eduardo Velho, que é sócio estrategista da Equador Investimentos. Eduardo, boa noite, obrigada pela sua participação. Obrigado, Denise, é um prazer estar aqui nesse debate. Bom, e vamos começar falando dessa volatilidade. Pedro Paulo, com você, que acompanha mais de perto o mercado financeiro dia a dia. Houve uma instabilidade bem maior desde a virada, né? Trump indicou o possível novo presidente do Federal Reserve. No final das contas, o nome era talvez
que causavam menos preocupação no mercado financeiro, mas teve uma repercussão de dar uma acomodada no mercado, né? A Bolsa via no embalo muito positivo, o dólar deu uma virada de imediato, porque eles falaram, olha, de repente, ele pode ser mais responsável na política monetária lá do Fed. E depois vieram outras questões sendo colocadas. Você acha que o mercado está passando por um ajuste, uma realização de lucros, ou tem alguma mudança no horizonte? Acho que um pouco de tudo ao mesmo tempo, né? Tempos difíceis. Lá fora eles estão discutindo o efeito real e os potenciais ganhos que inteligência artificial pode ter na economia e nas empresas, né? Isso é muito dinheiro. Saíram os balanços agora das empresas de tecnologia, elas mostraram um volume de investimentos gigantesco em inteligência artificial. A Amazon fez 300 bilhões de dólares de investimento no ano passado. O mercado não gosta muito de CAPEX, de investimento muito elevado, porque isso encarece os custos de capital das empresas. Então, agora está uma discussão muito frenética nos Estados Unidos a respeito do nível em que a Bolsa está, se é um nível que é suportável pelo total de investimentos que as empresas fizeram, se elas vão ser capazes de entregar retorno a partir desse ano ou do ano que vem. E isso promoveu esse ajuste, né? Lá fora, as bolsas bateram no teto, começaram a cair, o pessoal começou a mudar de um setor para outro, sair de tecnologia, entrar na economia tradicional, digamos assim, sair um pouco dos Estados Unidos, pouco, e ir para países como o Brasil. No ano passado vieram 25 bilhões de dólares, simplificando a 25 bilhões de reais, dá 5 bilhões de dólares, para eles não é nada. Mesma coisa em janeiro. Então, por mais que eles façam um pequeno ajuste, isso acaba beneficiando outros mercados e dando essa impressão de descolamento muito sério entre o setor de tecnologia americano e o resto do mundo. Mas é um processo que está começando ainda e não está terminado. E eu queria trazer o Eduardo Velho, que também acompanha mais de perto o mercado, antes de conversar com o José Alfaz. Eduardo, nós tivemos essa questão do risco ou da possibilidade de especulação quanto a uma bolha das empresas de tecnologia e de inteligência artificial nos Estados Unidos, mesmo com elas apresentando excelentes resultados de balanço, mas a impressão é que quando tem projeções maiores de crescimento, o investidor quer contar já com um potencial de retorno desses papéis, e isso acaba tendo influência aqui no mercado brasileiro. Mas, além disso, a gente vê uma exigência maior também, eu queria saber se é só exigência, com relação ao balanço dos bancos, por exemplo, que nós tivemos a divulgação na semana passada. Ao longo da semana saíram de alguns grandes bancos aqui do país, tivemos de Santander, tivemos do Itaú e tivemos do Bradesco. Eu acho que o Itaú foi o único que não causou aí uma certa reação negativa do mercado financeiro. Do Santander se falou de questão de inadimplência, do Bradesco, da perspectiva de resultados futuros, se esperava que um potencial, uma sinalização aí mais robusta. O investidor está mais exigente ou há motivos de fato para preocupar na sua avaliação? Minha avaliação aqui das nossas carteiras é que existe aí um movimento aí que nós temos que fazer uma aposta, né? Fazer um cenário naturalmente fundamentado, né? O que está vendo aí é que, como o Pedro Paulo falou, houve realmente um influxo aí bem razoável, não só na Bolsa Brasileira, em vários mercados emergentes, Peru, vários mercados. E, nesse sentido, houve realmente entrada de fluxo de grana, houve uma valorização das moedas emergentes como um todo, já. Mas eu acho que esse movimento, na verdade, ele continua um pouco. Por quê? Primeiro, a economia americana, de certa maneira, até está surpreendendo um pouco em termos de atividade econômica, mas existe um governo que toma medidas mais heterodoxas do que ortodoxas. Então, portanto, ainda vai ter muita volatilidade esse mercado, a política tarifária não está tendo grandes impactos em termos de reversão do setor externo, que eu acho também isso também é uma coisa muito incipiente também, sabe que isso vai ser um fracasso, na verdade. Então, eu vejo o seguinte, você tem aí uma relação preço-lucro aqui do Bovespa, ou seja, o preço médio, digamos assim, das cotações da empresa brasileira em relação ao lucro delas, na faixa um pouco acima de 10,
que já é mais ou menos a média aí dos últimos 8, 9, 10 anos, mais ou menos. Mas já tivemos níveis até de 12, 13 em relação PL aí do Ibovespa, que até o Pedro Paulo pode até comentar sobre isso. Então, eu vejo o seguinte, o grande ponto é se vai continuar esses fluxos pré-emergentes e não vai haver uma correção. A princípio, o que o mercado lá fora está analisando é que a inflação ainda vai estar um pouco elevada, você vai ter ainda inflação americana, digamos assim, né? Os juros já está mais ou menos precificado que vai ser mantido, pelo menos, nas 3 próximas reuniões do Federal Reserve. Então, eu acho que, no curtíssimo prazo, o mercado também está meio descolado, não está dando tanta importância à questão fiscal 2026 e jogando para 2027. Já se sabe que não vai ter nada esse ano. Então, o mercado aqui não tá ruim, realmente. Mas, se olhar no passado, a dívida pública subiu e o dólar caiu. Então, houve até uma coisa engraçada. O dólar sempre, geralmente, sobe quando a dívida pública sobe. Uma correlação histórica. Então, resumo da ópera. Eu vejo ainda um movimento ainda moderadamente positivo aí para o mercado de renda variável aqui brasileiro. Eu vejo que o juro real brasileiro pode surpreender, pode cair um pouco mais, porque a inflação vai ficar muito próximo da meta em alguns meses ao longo de 2026. Então, o Banco Central pode começar o processo de queda de juros com meio ponto, mas depois ele pode até acelerar. Então, é por isso que eu acho que a Bolsa ainda pode ter algum caminho ainda positivo na frente aí. José Alfaes, agora vamos entrar na macroeconomia. Eu queria saber, primeiro, se você concorda com o Eduardo Velli em relação a essa perspectiva de uma inflação um pouco mais baixa. O Banco Central já sinalizou que deve começar a cortar a Selic no mês de março. As projeções de inflação do próprio mercado financeiro têm caído aí nas últimas semanas, de acordo com o relatório Focus. A gente viu até o boletim macrofiscal do governo contando com a inflação ainda mais baixa, talvez saindo na frente da projeção do mercado, que está na faixa de 3,99%, o Ministério da Fazenda trabalhando com 3,6%. Nesse contexto macro, eu acho que a gente pode ter uma surpresa positiva. Mas, como o Eduardo até comentou, chama a atenção, o mercado não está dando importância para a questão fiscal. Reclama, todas as análises são desfavoráveis, não gosta dos resultados dessa expansão da dívida, mas está descolado. Então, em que contexto que nós vamos ter o mercado funcionando neste ano? Eu sinto que aconteceu um fenômeno um pouco mais importante que o fiscal em dimensões macro, que foi Donald Trump sendo eleito no ano passado, né? Então, o fiscal ficou em segunda pauta, tão ruim quanto estava em 24, tão ruim para o câmbio quanto voltará a ser quando ocupar a pauta principal, mas o Trump e esse fenômeno de descentralização do dólar tem sido muito benigno para, como o Eduardo comentou, todos emergentes, consolidados, né? Obviamente, o real foi mais beneficiado como um todo no agregado entre a cesta que a gente compara de emergentes, mas enquanto tiver um fenômeno de descentralização americana e diversificação de portfólio para mercados que não o americano, a gente deve ter uma onda suprindo esse espaço que o fiscal preocupa. Basicamente, um fluxo estrangeiro vindo de incerteza um pouco mais concentrada nos Estados Unidos. Isso não muda o fato de que o prospecto do arcabouço fiscal continua muito ruim, uma regra muito leniente, muito frouxa. A gente vê a meta fiscal não ajustada pelas ADIs ainda muito acima do que é divulgado oficialmente, por contas precatórios. Então, um resultado fiscal horroroso, que vai voltar a ser discutido eventualmente em 27, e quem for que assumir a partir do ano que vem vai ter que lidar com os mesmos problemas de 25. A gente traduzindo essa exclusão de algumas despesas no resultado final, então o governo cumpre a meta, mas não cumpriu exatamente como deveria isso. Simbolicamente. É isso. Cumpre, pero não mútil. Exatamente. O retrato fica certinho, mas por trás da fotografia tem muita coisa a ser resolvida. Em relação à inflação, se consegue ter uma inflação mais baixa, porque o Banco Central sempre fala nos documentos, reunião do Copom, da necessidade de convergência das projeções e da inflação para a meta. A meta é 3%, não aquele teto de 4,5% que a gente teve como objetivo aí viável durante muito tempo. Foi uma inflação muito beneficiada por comercializáveis, que por consequência é muito beneficiada por conta dessa ótima onda do câmbio, que por consequência vem do Trump causando instabilidade. Então acho que é uma cascata de efeitos que continua trazendo uma ótima recepção para livres, e quando a gente olha a outra parte da inflação mais concentrada em serviços especificamente, continua muito ruim. Próximo a 7% na média ajustada, quando se dessacionaliza. Então a inflação
com duas facetas distintas, mas o peso mais ponderado para a parte comercializável, que tem trazido ela para baixo como um todo. Tem indícios, o Banco Central se mostra mais confortável em trazer, de que a atividade está arrefecendo. IBCBR de novembro veio muito fraco, a PIN desse dezembro acabou trazendo uma mensagem contrária, mas na margem parece que a gente caminha para algo parecido com o soft landing, que traz uma maior confiança de um ciclo monetário mais contínuo, com mais cortes, começando agora em março, como o Eduardo pontuou e eu concordo, em 50 basis points. Mas sim. O Banco Central está contando com essa desaceleração de atividade que ajude a controlar a inflação. Agora, eu queria voltar para o mercado financeiro. Potencialmente, as ações brasileiras têm espaço para subir, se você considerar a questão técnica, porque houve um avanço muito forte. No ano passado, na média Bovespa, 34% de alta. Em janeiro, mais uma alta muito expressiva. Até onde vai esse fôlego do ponto de vista técnico? É como o Eduardo falou, sempre estamos falando do Eduardo. Eduardo, estamos lembrando de você aí no Rio. Existe essa medida que ele falou, que é a relação preço-lucro, é um bom indicador se está caro ou se está barato. Traduz. Eu vou explicar. Então, você pega o lucro das empresas todas do Ibovespa e divide pelo valor do Ibovespa. Isso está dando alguma coisa próxima a 10 alguma coisa, 11, dependendo do que você projeta de lucro para o ano que vem, para esse ano de 2026. As empresas brasileiras estão indo muito bem, né? Tirando aqui uma ou outra, como a Fictor, como o Banco Master. Ainda vamos falar disso. Então, as empresas brasileiras, no geral, estão indo muito bem. Eu acho que ainda, nós vamos começar a capturar daqui a pouco, eu não acho que é esse ano, mais para o ano que vem, os efeitos da inteligência artificial no setor de serviços. Eu espero que a gente comece a notar isso. Não só aqui, lá fora, nos Estados Unidos, isso vai ser muito importante para as empresas. Para a economia, talvez nem tanto, mas para as empresas vai ser muito importante no sentido de gerar mais retorno para os seus acionistas. Então, eu não acho que a Bolsa Brasileira está cara, não. Depende muito do que vai ser 2027. Se a gente tiver um 2027 com a questão fiscal tornando tudo muito nublado, muito confuso, e o juro real suba muito, isso vai impactar na Bolsa. A Bolsa ela é muito sensível à taxa de juros, né? O valor das ações, o valor de uma empresa, depende por vários caminhos. O mais importante, uma fórmula de Gordon, depende da taxa de juros. Se a taxa de juros, que é um complexo, sobe, dispara, a Bolsa desaba, como desabou no ano passado. A Bolsa foi até 120 mil pontos, nós estamos em 180 agora. Então, tudo vai depender do que vai acontecer em 2027. Eu acho que essa questão vai ficar mais evidente, mais na mesa, a partir da virada do semestre. Até lá, eu acho que os gringos vão continuar segurando os fluxos, os brasileiros vão continuar extremamente cautelosos com a Bolsa. Os brasileiros não pegaram esse movimento. Pelo contrário, os fundos de ações... Está indo no embalo que já estava aplicando, né? Eles não pegaram, esses movimentos estão bem acanhados. Então, eu acho que a gente vai saber a verdade desse movimento na virada do semestre, quando as campanhas pegarem fogo, quando tudo estiver um pouco mais claro na agenda do mercado. E aí a taxa de juros responde, né? A taxa de juros já está alta, a taxa de juros relevante para o mercado é a NTN, indexada ao IPCA, que está ali rodando ao redor de 8%, ela já é altíssima para o desconto do Ibovespa. Se essa taxa cair, então o Ibovespa explode, ele vai lá para 220, 230 mil pontos. Mas para ela cair, vai depender do que for a questão fiscal. Eduardo, eu queria chamar a atenção para esse ponto que o Pedro Paulo colocou em relação aos juros, porque se imaginava também, é outra surpresa que nós temos no andamento da economia brasileira e do mercado, que com juros tão elevados, a Selic no maior nível em 20 anos, isso exercesse uma forte competitividade em relação à Bolsa de Valores, porque a rentabilidade da renda fixa está muito mais alta, dos títulos que são atrelados aos juros, fundos de investimento. Agora, a gente vê paralelamente esse interesse do investidor local em relação à renda fixa, que vai muito bem com exceção da caderneta de poupança, que virou meio patinho feio na história, mas o interesse do estrangeiro pela Bolsa, não é? Exatamente. Eu acho que pegando esse gancho do Pedro Paulo, vou dar um exemplo de um grande cliente nosso, de uma das carteiras nossas aqui, exclusivas, né? A gente houve um call com ele e conversamos sobre a possibilidade se ele gostaria de alocar um pouco mais
de recurso em bolsa. Isso foi mais ou menos meados de janeiro. E ele respondeu: Eduardo, você mesmo tem falado que o juro real aí, a internet está maravilhosa. Se cair mais no real, que é a questão aí do Banco Central reduzir a taxa de juros, o preço do PU, a marcação a mercado, vai subir mais ainda. Além de ter, ele tem na carteira dele um título de médio prazo, digamos assim, com um ótimo rendimento. Quer dizer, então, grande parte do dinheiro do investidor brasileiro que não foi para a Bolsa é porque o cara não está tão interessado. O custo de oportunidade, se tirar dinheiro hoje de renda fixa brasileira para renda variável, para apostar na Bolsa Brasileira, é caro. E tem muito risco fiscal, tem muito risco. Mas aí, o que o Pedro Paulo falou, que é a questão interessante, porque se você tem um movimento que pode ocorrer, estou falando que pode ocorrer, que o Banco Central ele possa acelerar a queda de juros, por exemplo, de 50 para 75 pontos, por exemplo, na quinta reunião do mês, por exemplo. Aí você vai ter um juro real caindo e ainda, mesmo assim, com um juro real ainda bem interessante da renda fixa. Mas aí sim, aí pode acontecer as duas coisas. Você pode ter ainda o dólar ainda fraco, digamos assim, sem muita pressão, em função justamente pelo que o economista Rio Bravo comentou, que houve na verdade, é uma mudança do portfólio de vários bancos centrais em comprar commodities metálicas como ouro, prata, né, do que dólar, treasury dos últimos anos. E você vai ter um dólar fraco ajudando a inflação e você vai ter uma outra atividade para o pessoal tirar da renda fixa para ir para a renda variável. Então, eu acho que isso pode ocorrer. Eu acho que esse movimento que eu vejo aí... Agora, seria também interessante discutir alguns riscos que possam acontecer nos mercados, que pode, de certa maneira, o que o Pedro comentou aí, né? A questão do fiscal, começar a dar mais importância aí, que eu vejo mais próximo de maio, junho, que eu vejo o pessoal vai começar a discutir se o programa de cada presidenciável realmente está contando com o ajuste, por exemplo, de uma nova reforma da Previdência em 2027, uma reforma administrativa profunda, que isso vai ter que ocorrer, com certeza. Então, eu acho que esse é o ponto. E a Selic, eu tô realmente ainda otimista ainda, desde novembro, nós estamos aí com um juro de 11,75. Eu acho que aí, nesse sentido, aí, o dólar, se o dólar não for para cima, eu acho que aí sim, eu acho que vai ser um ano interessante ainda para a renda variável ainda na margem. Bom, José, ele te citou e eu queria saber a tua expectativa em relação ao dólar, se você vê condições dele continuar bem comportado, que ele vai ajudar a inflação, ajudando a inflação pode dar condições da esperada redução da taxa básica de juros e complementando essa mudança aí esse redirecionamento dos investidores globais, inclusive de bancos centrais. Você falou, por exemplo, na semana passada da China, está reduzindo a posição em títulos dos Estados Unidos, que ela era a maior credora, e investindo mais em ouro. Lembrando que o ouro também não parou de bater recordes no ano passado, a prata também. A prata tem uma demanda por parte da indústria, mas também tem a parte de investimento. Como é que você vê esse cenário? É muito difícil prever dólar, assim. Eu nem vou cumprir essa função aqui. Todo mundo fala, o mercado sempre foge quando é isso. Em termos de tudo mais constante, tem um fenômeno de desvalorização que é muito diferente de perda de hegemonia da moeda americana. São coisas distintas. Eu acho que tem muito investidor fazendo hedge de dólar para se inibir na volatilidade que inerentemente vem do Trump, ao mesmo tempo que mantém exposição em ativos domésticos. Você vê que a bolsa lá está performando bem, apesar de alguma volatilidade essa semana. Os ativos, a demanda por Treasury segue muito elevada, não teve muita oscilação nos bips recentes, pelo menos. O ponto geral é fazer hedge da volatilidade da moeda via mercados emergentes. É se proteger. Se proteger, isso. Exatamente. Proteção dentro da volatilidade da moeda. E aí, acho que isso, por si só, depende de a gente achar que o Trump vai continuar fazendo as coisas que ele tem feito. Para isso, demanda a maioria no Congresso que ele tem, mas em outubro vai ter novas votações. Se ele tiver algum empecilho em se consolidar dentro do Congresso novamente, coleção de novos democratas, que, pelo que a gente tem visto em prefeituras de Nova York, por exemplo, Nova Jersey, tem pedido espaço, né? Possivelmente ele vai ter algum empecilho maior para se consolidar dessa forma mais discricionária de governo, fazendo o que ele quer essencialmente. As tarifas estão no judiciário, elas podem cair a qualquer momento, apesar de alguma postergação para votação, e o ICE tem causado uma revolução relativamente grande de descontentamento com o presidente, fora o custo de vida, que tem sido uma discussão cada vez mais penosa para ele em termos eleitorais. Então, talvez o grau de dano que o Trump possa causar para a economia americana e, por sua vez, suas instituições,
esteja caindo cada vez mais e com esse custo cada vez mais elevado, as pessoas voltem a procurar dólar quando ele for segurado por forças políticas maiores, que é uma casa mais democrata, e maiores amarras para o poder discricionário que o Trump tem mostrado. A gente percebe que Trump ele recua, inclusive isso já foi alvo de piadas, de memes, mas ele recua quando ele percebe que ele foi longe demais e que pode ter consequências negativas. E nem na briga com a China, ele sempre está criticando, mas ele acaba recuando. Eles chegaram naquele efeito, aumenta a tarifa, eu aumento também, vamos lá e truco os 6 e vamos embora. Depois todo mundo acomodou e vamos conversar. Então, ele demonstra um certo respeito pela China. E agora tem essa questão interna. Do ICE, ele já recuou um pouco em relação à força da polícia, talvez pensando nas eleições. Aí, um Trump mais normal, entre aspas, ele acomodaria o mercado de uma forma diferente? Acomodaria por questão de redução de proteção à moeda. Eles continuam gostando de ativos americanos. Como eu falei, a Bolsa continua performando muito bem. Não é um fenômeno de vamos tirar todo o dinheiro, vamos diversificar um pouco a exposição de portfólio. E se o Trump voltar a agir de uma maneira um pouco mais democrática, se a gente puder colocar dessa maneira, o medo institucional cai. Então, a demanda por moeda americana volta, necessariamente, por medos menores de flutuação. Agora, esse consenso de perda de hegemonia do dólar, ele é meio fantasioso demais. Assim, é basicamente uma proteção contra a volatilidade. A moeda segue sendo o veículo de transação entre outras moedas, segue sendo, basicamente, a maior transação do mundo em termos de swap, e continua sendo um ativo mais protegido, mais buscado em termos de proteção geral. Talvez o ouro tenha trazido reflexos maiores via geopolítica esse ano, mas o dólar continua sendo a maior liquidez e a maior proteção contra qualquer tipo de flutuação. E com o Trump recuando, possivelmente a gente volte a ter ele como esse ativo mais ortodoxo, assim. Bom, antes do intervalo, eu queria saber de você que o brasileiro ele ainda é com um perfil mais conservador, não é? De gostar da renda fixa, ainda mais quando ela está rendendo muito. É isso. É o que o Eduardo falou. Você senta com o cliente, ele fala, nós vamos para a Bolsa, eu falo, vamos para a Bolsa que você tem um ganho na mesa aí. A volatilidade está em 20% do S&P 500. Quer dizer, pode cair 20%, pode subir 20%. A Bolsa Americana, ela pode, no espaço de um ano, segundo as previsões do mercado, pode subir 20% ou cair 20%. Você mostra isso para um cara ou para uma cara e fala, olha, o que você acha da Bolsa? A gente pode chegar aos 220 mil, caindo 30% ou subindo 30%. Aí ela pergunta, ou ele, e a renda fixa, o que eu ganho? Você ganha 13%, o que eu perco? Nada. Nada. Não colocando em master, você não perde. Você não perde. Ela vai fazer o quê? Por uma questão, não tem um viés tão conservador nisso, porque a volatilidade é muito baixa e o retorno é certo. Então, se você pegar a relação risco-retorno de renda fixa hoje, está muito absurda. Então, é difícil você tirar um investidor brasileiro do investimento em renda fixa e colocá-lo para o risco na Bolsa. É por isso que não tem entrado gente. E se você coloca num título pré-fixado, você está garantido aquele juro teu. Você espera um prazo e isso está garantido. Pode cair o juro, pode acontecer... Foi uma LFT, rende lá 1 e alguma coisa por mês. Aí você fala, o gringo, ele faz outra conta. O gringo fala, olha, a Bolsa aqui está atraente, porque tem Petrobras, tem Vale, esse negócio tem um game legal, tem Itaú, vamos entrar nele. Vamos ele pegar... vê o preço em dólar também, não é? E ele vê o preço em dólar. E acontece que qualquer coisinha de valor já mexe muito com a Bolsa. Então, mais uma vez, isso mostra que o investidor brasileiro acanhado é porque tem muita relação com a questão risco-retorno. Porque o ativo de comparação dele é a renda fixa brasileira, é o título do Tesouro, é um CDB do Itaú, do Bradesco, do BTG, sabe-se lá de quem. O gringo, ele olha todas as classes de ativo e lá nos emergentes ele fala, vou colocar 1% no Brasil. Os emergentes todos subiram no ano passado, não foi só o Brasil, o Eduardo lembrou muito bem, Colômbia, Chile, Peru, aqui na América Latina, Eles Argentina. gostam mais de Bolsa, é isso? Foi uns gringos comprando lá também, né? A China subiu muito no ano passado, os emergentes como um todo subiram por causa desse rebalanceamento da carteira dos gringos. Foi um pouquinho que saiu, não foi o suficiente para mudar nenhuma característica dos investimentos, como essa compra de ouro não mudou o status do dólar como a moeda principal da economia global. Então, eu acho que foi um rebalanceamento que nos beneficiou demais. Agora, o comportamento do investidor brasileiro, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para mudar, eu quero ver.
mais um mês pelo menos. Pedro Paulo, você estava citando a questão do Master. É uma coisa que chama muita atenção, porque a gente tem visto cada dia surgirem fatos novos relacionados, novas instituições envolvidas. Então, tem o BRB sob investigação, nós tivemos a liquidação extrajudicial do Master, liquidação do Eubank, da Reag Investimentos, Fictor, que anunciou interesse de comprar, está sob investigação e entrou com pedido de recuperação judicial. E se percebe nessas transações e operações, teve ligação com o PCC, no caso da Reag, em alguns fundos de investimento, tem manobras, operações de crédito fraudulentas, mas é muita coisa, não provoca um risco sistêmico, mas não provoca uma desconfiança quanto à capacidade de fiscalização da CVM, do Banco Central. O Banco Central também está fazendo uma investigação interna de todos os procedimentos num prazo mais longo, desde a gestão anterior, porque o caso do Master já gerava suspeita há muito tempo, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a indústria, ela é bem regulada. O sistema financeiro é bem regulado, tem lei, mas eu acho que existe uma falha de fiscalização que é inequívoca. Nós tivemos um evento recente, que foram as Americanas, está aí uma das maiores fraudes da história do mercado de capitais no Brasil, prejudicou, sem dúvida nenhuma, muitos investidores, prejudicou a credibilidade do mercado de capitais no Brasil e foi resultado de uma fraude que foi feita durante anos. E nem as auditorias pegaram, nem o Banco Central pegou nos balanços dos bancos e nem a CVM pegou naquilo que ela recebe para fiscalizar. Mostrou claramente uma falha de supervisão, de fiscalização. O caso das factorings, ou das fintechs, também mostrou que as fintechs estão numa zona cinzenta. Não é à toa que elas são chamadas de shadow bank, né? É uma zona cinzenta que não tem nenhuma luz iluminando. Precisaria ter, né? Com a desculpa de fazer um sistema mais concorrencial, você abriu para as fintechs, agora precisa repensar esse troço, porque elas são bancos hoje e precisam ser supervisionadas. Tem uma falha muito séria aí que envolveu o PCC. E, por fim, esses casos mais recentes do Master e da Fictor, né? Aí sim, CVM mais uma vez, porque esse é o campo da CVM, né? A CVM deveria ter pego. Eu tenho alguma suspeita, veja, a CVM está sem presidente, ela está sem 2 diretores, o colegiado da CVM, que são 5 para votar, só tem 2 efetivos, está faltando 3. O PT, governo, não nomeou 3 diretores, incluindo o presidente. Depois o Haddad foi reclamar, não, a CVM não está fazendo o serviço dela, vamos passar para o Banco Central. Mas ele deveria ter nomeado, porque a CVM fica embaixo do Ministério da Fazenda. E a indicação que foi feita pelo presidente Lula, até seguido quem estava mais tempo na CVM, gerou suspeitas, porque ele teve decisões do passado favoráveis ao Master, que podem ter relação ou não com o caso, mas também é uma indicação que está sendo observada. O fato é que a CVM não teve pernas para acompanhar isso, mas a gente entende que são 600 funcionários para tomar conta de um mercado que é cada vez mais complexo. E o Banco Central também está sem 2 diretores. O Banco Central está sem 2 diretores. Então, eu acho que o governo tem feito pouco caso das instituições que regulam e supervisionam o mercado. E isso atrapalha, evidentemente. Então, eu não acho que seja questão de refazer leis ou regulamentos. Eu acho que agora nós vamos pensar seriamente em fortalecer todas as instituições que são públicas e tem privadas também, fortalecê-las para que elas possam fazer de maneira rigorosa a fiscalização que elas têm que fazer. Então, o que faltou foi isso. Eduardo Velho, sua opinião sobre esse caso? Eu acho que o Pedro aí, ele abordou alguns assuntos totalmente pertinentes. Eu vou resumir a minha avaliação. Acho que o Banco Central realmente demorou, né? Não sei quem, mas ficou claro, aí está claro, por todas as coisas que estão hoje na mídia, que houve realmente ali sinais, indicadores claros que essa instituição estava com problema, né? Principalmente um indicador bem simples, até as taxas de DBs, as taxas elevadíssimas de bancos. E outra coisa também, o Banco Central já tinha visto, me parece, já essas dificuldades do Banco Master, né? Então, eu acho que isso aí, para mim, é uma questão clara. Houve uma demora
nessa chamada intervenção do regulador financeiro no Banco Master e, portanto, depois aí nas outras, na REAG, nessa FICTO, né? A questão aí que foi outro comentário, foi a questão do risco sistêmico. Eu acho que não, acho que o risco sistêmico, o Brasil, bem, eu já convivi com várias crises aqui no Brasil, tanto na área econômica como na área de gestão de investimentos, desde a década de 90, né? E o Brasil funciona no corner, né? Ele vai até a crise, aí que faz alguns ajustes, como foi a desvalorização do real em 99, como houve aquela questão da época do pré-Lula, houve aí o PROER, houve aí o Fundo Garantidor, 2008, quer dizer, houve vários movimentos, várias crises no Brasil. Então, eu acho que risco sistêmico, acho que não, porque já houve vários bancos que tiveram alguns problemas, Banco Pan-Americano, se não me engano, 2010, outro banco, me lembro, Banco Cruzeiro do Sul, teve vários casos. Risco sistêmico é quando você tem uma fuga, um total crise de desconfiança nos fundos de investimento. E, pelo contrário, não está tendo saída de dinheiro de fundos, ou até mesmo saída posterior, muito pelo contrário. O dólar em queda mostra exatamente isso. O gringo, ele vê que a expectativa de desvalorização do real para os próximos, por exemplo, 12 meses, é pequena. Ou seja, a desvalorização do real é pouca probabilidade. Logo, se você tivesse realmente uma crise, uma ameaça, uma crise sistêmica, teria havido saída de fluxo de fundos para fora do país, para outros ativos metálicos, commodities metálicos, até mesmo o ouro mesmo. E não está tendo esse movimento. Eu realmente não vejo essa crise sistêmica. Mas eu concordo plenamente com isso que o PP comentou. A questão do reforço na estrutura da CVM. Eu tenho até uma evidência empírica. O meu padrinho de casamento trabalha há um bom tempo, inclusive, na CVM, está prestes a se aposentar. E ele lembra assim, sempre uma vez ele lembrou, o superávit primário da CVM, o superávit fiscal que a CVM gera, que é pequeno, mas sempre gerou, sempre era puxado justamente para o governo, né? E não era investido na própria estrutura. Então, ou seja, há realmente uma necessidade clara de reforço na estrutura, não só de capital humano, como também investimento também na área de fiscalização e de mercado. E a área de processos sancionadores da CVM, eu acho que se houver essa passagem plena dessa fiscalização dos fundos e também dos processos sancionadores para o Banco Central, não vai haver mais nenhum sentido ter uma CVM aqui no Brasil. Então, acho que, para mim, passa por um reforço de investimento na própria CVM. Eduardo, eu não estava falando do risco sistêmico, inclusive eu falei para o Pedro Paulo que a gente não vê o risco pelo tamanho das instituições, mas essa desconfiança em relação à forma como são administrados os fundos de investimento, porque o que a gente percebeu nessas instituições foi um procedimento muito parecido de o dinheiro girando de um fundo para outro, de uma instituição para outra, para inflar os resultados, para mostrar para o mercado e talvez até para os órgãos de fiscalização que estava tudo bem, que eram empresas sólidas, que cresceram muito, até chamava atenção, então havia esse respeito. Olha, fulano está sendo um sucesso na área financeira, comprando uma instituição atrás da outra, com negociações em bolsa de valores. Então, é esse mecanismo que talvez tenha de ser revisto para dar mais tranquilidade. Porque eu já vi investidor, por exemplo, falando, olha, eu estou com dinheiro num fundo de investimento, será que é seguro? A ação de tal banco caiu hoje, tem algum problema? Então, a pessoa começa a ficar com a pulga atrás da orelha. É isso. Eduardo, você complementa, por favor, depois eu vou passar para o Pedro Paulo de mercado, aí entramos no macro. Vamos lá. É nessa mesma linha, nessa linha que deve haver um reforço, é um aprendizado. Qualquer tipo de crise financeira, ou seja, que seja uma crise monetária, cambial, uma crise de confiança, a gente sempre aprende, né? É como o PP comentou, o mercado de capitais brasileiro cada vez mais está mais técnico, exige mais certificação, está mais complexo. Então, obviamente, os órgãos reguladores, tanto o Banco Central como a CVM, né, que é mais focada na questão dos fundos, tem que se aparelhar para fiscalizar melhor. Acho que basicamente é isso. E o indicador que eu vejo de risco sistêmico, por enquanto, eu não estou vendo que, por enquanto, a minha avaliação é que essa crise do Banco Master realmente é ruim no mercado, para quem faz um trabalho de direito,
como tem várias milhares de pessoas que fazem um trabalho muito bom em gestores de investimentos, em family office, corretoras, bancos. Então, ou seja, é muito ruim para o mercado, é uma crise, de certa maneira, dá uma certa ansiedade ao investidor, uma desconfiança. Por isso que é importante você investir nisso, aprender o seguinte, olha, não conseguimos fiscalizar rápido isso, não sabíamos exatamente desse tipo de operação. Então, eu acho que isso é um aprendizado, mas eu reforço, eu acho que tem que haver um reforço de investimento no regulador, que seria a CVM. E, na verdade, é um aprendizado. E esse aprendizado que eu vejo na minha avaliação não vai evitar, eu acho que o risco sistêmico, para mim, eu acho que não vai ocorrer no Brasil, e já teria ocorrido, tá? Eu acho que o mercado mesmo já teria ocorrido uma saída de fluxos, e isso não está acontecendo em função da crise do Banco Master. É concentrado em determinado segmento, mas, Pedro Paulo, por que o mercado está deixando isso à margem em comportamento? Não traz instabilidade. A gente tem as coisas acontecendo e o mercado está respondendo a fluxo de capital externo, a taxa de juros, a questões mais específicas como a indicação de Washington lá para o Federal Reserve. Olha, o que aconteceu nesses casos, nos fundos, não contaminou a indústria de fundos, porque os cotistas de fundos não foram prejudicados. Então, não teve um fundo aberto que teve grandes perdas. Tivemos fundos importantes, como os institutos de previdência, que perderam dinheiro e estão sendo investigados pela Polícia Federal. Sabe-se lá por que aplicaram dinheiro aí. E os fundos da REAG, que eu tinha esquecido esse nome, a REAG tinha fundos que eram os fundos que faziam as avaliações absurdas. Terrenos em Marte, terrenos na Lua, valendo bilhões de reais e que enriqueceram, de repente, a família Vorcaro, os seus sócios, e davam ao ativo do Master uma impressão de retorno extremamente elevada. Mas quando você ia olhar os ativos que estavam ali, eles não valiam absolutamente nada. Era na REAG que eles eram mal avaliados. Mas esses fundos eram fechados. Quem teve prejuízo com esse fundo foi o próprio detentor da cota, que na maior parte das vezes eram os donos do Master. Então, isso não afetou a credibilidade, porque não teve fundo multimercado que perdeu dinheiro, não teve fundo de ações que perdeu dinheiro, não teve fundo de renda fixa que perdeu dinheiro, porque nenhum gestor de renda fixa colocou dinheiro no Master. Eu sou um profissional por causa disso. Você não pode colocar no banco. E quem investiu nos CDBs, a maior parte, pelo menos, está garantido pelo fundo garantidor. Isso, vai ter o reembolso. Então, eu acho que não houve uma crise de credibilidade na indústria de fundos, ainda bem que não houve, porque a imensa maioria dos cotistas de fundos, que são milhões de pessoas hoje, não foram afetadas por isso. Quem tinha CDB está recebendo os CDBs, está aí, teve uma demora, ficaram um pouco nervosos, perderam 1 ou 2 noites de sono, que é excelente como educação financeira, e agora estão recebendo. Então, não houve um prejuízo claro para o cotista de varejo ou de atacado, né? Pessoa física ou family office. Você teria um problema de credibilidade se afetasse esse público. Isso ficou restrito a parcelas mais, vamos dizer assim, de atacado do mercado, que foram os institutos de previdência. Então, eu acho que é por conta disso que a indústria se manteve ali sólida e comprovou que, olha, desse nosso lado aqui, nós somos bem sólidos, não perdemos um centavo nesse negócio, nessa brincadeira que vocês nos apresentaram. Agora, José, a gente está falando de comportamento de mercado financeiro, mas estamos nos aproximando das eleições. O Pedro Paulo até tinha falado dessa questão de expectativas para 2027, o Eduardo também. Você acha que neste ano a gente ainda pode ter algum fator macroeconômico de evolução da economia que cause uma apreensão maior? Porque a impressão que eu tenho, até vendo as contas públicas, por mais que haja manobras, exclusão de despesas e tal, elas estão indo mais ou menos de acordo com o que era previsto nesse contexto que foi colocado. A gente tem algumas surpresas, e aí eu acho que não é só o governo, porque a exclusão de gastos foi autorizada pelo Congresso. O Congresso coloca emendas, o Congresso veio com a surpresa na última semana de querer aumentar o salário dos servidores. Então, a gente vê que tem todo mundo querendo se garantir lá nessa um pedacinho a mais do orçamento. Mas vem correndo mais ou menos dentro do previsto. Pode haver alguma surpresa? Por onde você vê algum risco? Dentro do âmbito fiscal, eu acho difícil. Em ano eleitoral, as coisas são levadas um pouco mais a sério. Então, a lei orçamentária anual já foi aprovada. Raramente ela é aprovada tão cedo assim. Acho que o ano eleitoral traz uma pressa inerente dessa operação. Mas é muito engessado o orçamento. Não tem muito que eles possam fazer em termos de acelerar gasto de forma discricionária, que não seja muito visto com
ou amarras constitucionais para esses gastos, e aí eles vão ter que fazer contingenciamento nos programas de execução financeira, orçamentária no caso, ou o investidor começa a reagir a esse tipo de mudança, como aconteceu em 24 no dia do Haddad, por exemplo, né? Ficaram esboçando um programa fiscal para cortar gasto, reduzir a inflexão dos gastos. Quando anunciaram junto com a reforma da renda, o mercado despontou. O dólar foi a 6,30, a Bovespa caiu. O mercado tem sido muito reativo e vai continuar a ser reativo com questões fiscais que tragam sensibilidade à dívida pública. Então, tem duas amarras constitucionais, programação financeira que vai ter contingenciar despesas para investimento, e o outro ponto acho que o governo aprendeu, e Brasília sabe também, que o ponto de maior sensibilidade é dólar. O deputado não reage muito à curva de juros, a vértice, por exemplo, mas reage muito a dólar. Então, qualquer tipo de estresse fiscal que traga volatilidade, não só vai afetar o fiscal, o dólar, mas afeta, por consequência, a inflação, afeta o processo de desacelerar a economia, afeta o processo que o Banco Central pode acelerar esses cortes e beneficiar o mercado de capitais. Então, é tudo um efeito de cascata que depende de o mínimo de responsabilidade até o final do ano, o mínimo. Tem um efeito sazonal, cíclico, na verdade, de repetir incremento de gastos federais em anos eleitorais. Acontece em esferas subnacionais, como municípios também. Ano passado, retrasado, uma prova viva disso. Aceleram muito o gasto, mas é contido por preocupações maiores, eu acho. E tem limitações legais também. A partir de certo ponto, não pode haver inaugurações, não pode haver alocação de recursos. Então, tem a lei de responsabilidade fiscal e a legislação eleitoral. Sim. Então, chega uma hora que dá uma freada este ano. É surpreendente que ela tenha sobrevivido, né? Os resquícios dela. Ela é uma lei de 2000, a LRF, mas ela ainda dita bons comportamentos como um todo, né? É legal que ela ainda segura algumas práticas. O governo não pode fazer propagandas eleitorais depois de julho, se eu não me engano, já. Então, ela segura bastante coisa, segura mais práticas como um todo. Então, o mercado fica protegido, de certa forma. Vou falar protegido com uma margem de segurança. Protegido de susto. Sim. Agora, para 2027, você vê aí um problema grave fiscal? O novo governo, seja quem for, vai ter algum tempo para se ajustar, para alterar algumas regras, fazer alguma coisa? Eu gosto muito da definição de reforma de orçamento como um todo, que é talvez o principal problema macro que o Brasil disponha hoje junto com a Previdência Rural, que ficou um pouco pendente depois de 2019. Mas é o seguinte, o Brasil ele tem basicamente 56% do orçamento concentrado em Previdência, abono salarial, seguro-desemprego, BPC, vou colocar junto com Previdência como pilar zero, e é engessado. Ele é corrigido a IPCA e NPC+, né, junto com a política de valorização do salário mínimo. Então, 56%, que dá mais ou menos 1 trilhão, cresce acima da inflação todos os anos, e é constitucional. Não tem muito que os governos possam fazer para reduzir essa inflexão que não mudar o indexador. É uma discussão muito difícil, muito penosa, muito impopular, e quem entrar vai ter que enfrentar inevitavelmente, tá? Agora, se essa proposta fiscalista de um cara que vai descer para Brasília e vai resolver o fiscal do dia para a noite, isso é fantasioso. Pode ser um cara de centro, direita ou esquerda. O problema é constitucional, muito antigo e muito impopular, assim. Então, demanda maioria no Congresso e demanda muita coragem, minha opinião. Agora, essa coisa de inevitável no Brasil é meio não levado a sério sempre, né? Porque muitas vezes a gente coloca, é inevitável, tem que acontecer, tem que colocar a casa em ordem e vão postergando, empurrando com a barriga, né? Mas essa é a tendência, né? Eu acho que não é só no Brasil. O problema fiscal hoje é um problema global. Todos os países têm um problema fiscal sério durante a pandemia, eles fizeram todos os países fizeram pacotes de gastos enormes e, como sempre, isso não é só no Brasil, quando você sobe o gasto, para você derrubar o gasto de novo, é muito mais difícil. Sobretudo depois de uma década inteira, na qual os grandes problemas estruturais das reformas anteriores vieram à tona. Você teve desindustrialização nos países, você teve toda uma série de consequências. A antiga classe operária desapareceu, né? Então, os países tiveram que ir cedendo um pouco na sua agenda social e fizeram isso no mundo afora, também no Brasil, né? O problema é que fazem isso no decreto, isso não é feito de maneira negociada. Agora, você reverter tudo isso é muito difícil. A gente viu no governo Bolsonaro, nós falamos diversas vezes aqui, né? A possibilidade de fazer alguma coisa do ponto de vista fiscal parava sempre no centrão, né? Porque os deputados e senadores também são gastões. Eles dão satisfações para as bases deles, isso tem muita relação. Não é um processo simples fazer ajuste fiscal em sociedades democráticas. E tinha o teto de gasto, mas não vamos esquecer que também teve PECs que alteraram esse limite de gasto, como o PEC dos precatórios. Foi.
foram furando o teto. E outra agora, né? Tem a PEC 66 agora que vai parcelar, não vai parcelar, mas vai reintroduzir os precatórios de forma gradual. Então, a gente não vai pagar precatório em 27, volta a ser introduzido de 10% em 10% até finalmente pagar tudo. Porque se tivesse precatório dentro da meta, não teria despesa para investimento, teria acabado já. Então, Bolsonaro veio, parcelaram os precatórios com a emenda complementar 121, se eu não me engano. Desde então foi assim, agora mais uma reforma para quem tem algum grau de despesa para poder executar. Porque o resto todo é comprometido pelo que a gente chama de despesas obrigatórias, que são constitucionais indexadas. Então, cresce a um ritmo muito mais oneroso e talvez quando foi formulado o orçamento, por conta do medo da hiperinflação, acaba tendo sido um reflexo de querer corrigir despesa para que ela não suma. É o que eu falava do inevitável aqui no Brasil, que sempre se dá um jeitinho, porque era assim, até o próprio governo, a equipe econômica estava admitindo, vai faltar dinheiro para despesas não obrigatórias, é a máquina pública. Chegou inevitável, né? Mas aí deram o jeito de parcelar, de postergar o pagamento de precatórios, então é esse jeitinho. Pedro Paulo, nós vamos chegando mais ao final e eu queria orientações de investimento para quem está nos ouvindo. Renda fixa, aproveitando os juros elevados, mesmo que a Selic caia até 12,25, o mercado está esperando. Quais as melhores alternativas hoje? Olha, com inflação, que o Brasil sempre vai ter, a inflação sempre vai ser 4%, um pouquinho para cima ou um pouquinho mais para cima, a NTN-B, do jeito que está hoje, é um bom investimento. A IPCA mais 7,5%, 8%. Essa é uma oportunidade secular. Acontece muito pouco. É o IPCA mais juros, é isso? IPCA mais 8% ao ano. Título do governo. Exato. Ou títulos do Tesouro indexados a Selic, que são as LFTs, e os pré-fixados. Você fazer um balanceamento disso, dessa sua carteira de renda fixa, um pouco desse, um pouco daquele outro, vai depender da sua aversão ao risco. Como é que você se comporta em relação ao risco. Inclusive prazos, né? Se você não quiser ficar travado vários anos, tudo isso. Prazo, vai mudar governo ou então, não. Você precisaria conversar com o seu assessor de investimento para ele te ajudar a montar essa carteira de renda fixa. Quanto a carteira de renda fixa vai representar da sua carteira total? Um percentual que também tem a ver com sua aversão ao risco. Se você é conservador, 100%. Exatamente. Ou 90%, com 10% de ações. O conservador investe para longo prazo. E no longo prazo nada não pode... em dólar, porque eu já ouvi muita gente falando, o dólar caiu desse jeito, a coisa pode ficar bagunçada perto da eleição, vou comprar dólar. Olha, eu acho que essa questão do dólar a gente pode deixar um pouco para o ano que vem. Ele já falou que não quer fazer projeção. Exatamente, eu também não. Então, eu acho fundamental pensar na carteira de investimentos um percentual em ações e um percentual em renda fixa e um percentual em renda variável. O quanto vai ser de renda variável depende da sua aversão ao risco. Mais uma vez, o fundamental é você pedir ajuda a um assessor, a um consultor, para ajudar a montar essa carteira. Que não indique CDB do Master. De preferência, não faça essa... Agora, qual é uma rentabilidade boa hoje de CDB, de uma instituição séria, que não seja além do normal? Que te dê uma boa rentabilidade, mas sem risco? O Brasil distorceu isso. Até alguns anos atrás, um banco menor, ele tinha que pagar 120%, 130%. O Master não estava pagando nada demais, não. Um banco menor era razoável. Isso, era isso. Né? Quem pagava 102, 103 do CDI era o Itaú e o Bradesco. Né? Hoje em dia, por conta do FGC e pela pressão das redes, etc. e tal, das redes de distribuição, das plataformas de investimento, essa taxa caiu para 101, 102% do CDI, que não é nada. Um prêmio desse de risco sobre um título do Tesouro CDI é quase a Selic, para quem não sabe exatamente. O gerente indica aquilo lá no banco. É o overnight. CDI, o que é o CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Ele é uma média das operações feitas no dia entre os bancos. Mas é muito parecido com a Selic no dia a dia. Vamos colocar aqui a Selic. Então, tem uma distorçãozinha, mas depois, deixa isso para lá. Então, você tem que fazer essa conta. Eu acho que hoje, né, o ideal seria que os bancos menores pagassem 110%, 115% do CDI. Mas com a Selic, se ela ficar em 4%, é uma margem real grande, mesmo se considerando que tem pagamento de imposto. Sim, é uma margem grande. Né? Então, um ganho real elevado. Vamos pensar esse ano, se você terminar o ano com 12% para deixar a gente mais tranquilo e uma inflação de 4%, você está sobrando quase 8% de juro real para você. É muita coisa ainda. Você está muito confortável com o seu investimento. Mais uma vez,
É importante colocar bastante renda fixa na sua carteira, porque vai garantir um juro real que vai te levar para a aposentadoria. Vamos dizer que é o seu objetivo. Então, é um ano de muita oportunidade. Eu acho que vai ter muita coisa para a gente discutir ao longo do ano. E vale a pena você pensar em fazer uma carteirinha, sim, de investimento, que vai ser positiva. Eduardo, temos só 3 minutos para encerrar. Eu queria saber sua recomendação de investimento. Rapidamente, bem, nós fizemos uma mudança no início do ano, não é mudança não, na verdade nós já ampliamos nossa participação dos pré-fixados, em nossas carteiras pessoais, nas carteiras de alguns clientes, que apostando na queda dos juros, o PU já vai subir bastante, então você pode ter uma valorização da carteira em pré-fixada, apostando na queda do juro real, a queda da Selic nominal, né, digamos assim, até muito maior que hoje é a Selic de curto prazo. Então, podemos dizer que aumentamos mais nossa posição pré, antes do início da queda de juros, e reduzimos um pouquinho nosso peso na carteira em NTN Bola. Mas, como o Pedro Paulo falou, é uma ótima aplicação. A gente fez apenas uma aposta tática, que a gente pode ter uma valorização maior em um curto espaço de tempo nessa carteira de pré-fixada, apostando que não vai ter nenhum estresse, nenhuma alta de juros aqui no Brasil, e nem também um estresse de alta de juros nos Estados Unidos. O que eu queria apenas ressaltar a questão é o seguinte: a posição do Brasil é muito confortável no dólar, né? Nesse sentido que hoje o Banco Central tem mais de 250 bilhões de dólares em exposição cambial, ou seja, o que ele pode intervir no mercado. Diferente de uma época que nós já convivemos, nós temos déficit externo. Então, qualquer problema fiscal, qualquer resultado fiscal déficit meio, 0,70%, 1%, gerava um problema, gerava uma pressão. Hoje não. Hoje você vê o Banco Central, na gestão do Galípolo, já sinalizou, olha, quando tiver muita volatilidade de alta do câmbio, por exemplo, eu vou intervir no mercado. Eles meteram praticamente 30, 35 bilhões de dólares entre dezembro e janeiro de 2025, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, e hoje está com uma posição cambial maior, está com reservas de 365 bilhões de dólares. Então, a situação é muito favorável. Então, nesse caso, como a expectativa de desvalorização do real é moderada, realmente tem cenário de riscos, claro, mas eu acho que essa posição pré é interessante já ter feito, ou então continuar fazendo antes da queda. Eu acho que vai ser uma boa aplicação ao longo de todo o ano. O que eu vejo também é uma posição de carteira de ações em papéis que tradicionalmente pagam bons dividendos. E nesse caso, numa economia que não vai desacelerar tanto, digamos assim, o Brasil não vai ter uma recessão, pelo menos em 2026, também não deva ter em 2027. Então, você tem algumas empresas, alguns segmentos que vão seguir essa valorização, que eu acho aí nesse caso. As transmissoras de energia, por exemplo, ter 1 ou 2 bancos na carteira. Eu acho que tem várias oportunidades realmente claras quando você tem um processo de mudança, ou de alta ou de queda de juros. Eu acho que é um movimento bem interessante, mesmo no ano eleitoral. Eu vejo a situação externa brasileira muito confortável para enfrentar essa crise. Perfeito, eu agradeço muito a participação do Eduardo Velho, que já deu as explicações. Pedro Paulo Silveira, mais uma vez, obrigada. E José Alfaes, não deu tempo a gente concluir. Algum recado a mais, economia? Rapidinho? Está tudo dito. É isso, então. Muito obrigada. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Até o próximo domingo. Vamos estar em pleno carnaval, mas falando de economia. Vamos falar de finanças para você, finanças pessoais. Então, uma ótima semana a todos. Até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.